Evolução da alma. Deus Supremo. Quem é? Manifestação de Deus Supremo. Deus Supremo é Espírito do Espírito. Não possui configuração formal alguma. Existem, entretanto, muitas manifestações dele em forma corpórea. Ideia correta de Deus. As religiões ainda não conseguiram transmitir aos homens a ideia correta sobre Deus. Ninguém até agora o entendeu claramente e em profundidade. Por isso, não se sabe qual a maneira correta de vê-lo ou louvá-lo. Na verdade, religião alguma, desde os tempos mais antigos, foi capaz de estabelecer um ponto de vista ou criar um conceito verdadeiro para definir objetivamente a essência de Deus. Tudo permanece ainda num plano muito vago. Por outro lado, aquilo que a humanidade sempre considerou como o Supremo Senhor não passava de galhos, ou seja, era apenas o Espírito Divino secundário. O próprio pensamento humano a respeito de Deus estava bem longe da verdade total. Daí a razão de, ainda hoje, principalmente no Japão, serem cultuados como deuses o Tengu, as raposas e os dragões. A rigor, entre 100 templos existentes, em apenas 10 deles se encontra o verdadeiro Deus. Nos demais domina unicamente a linha dos Jashin. São, portanto, locais com aparência divina que julgam estar fazendo bem, mas de fato praticam o mal. Espírito Divino. Mais tarde pretendo escrever um artigo sobre a análise do Espírito Divino, assunto bastante polêmico, do qual ninguém ainda ousou falar, achando que caso assim agisse, seria castigado. Entretanto, se esse ponto não for devidamente esclarecido, torna-se impossível entender em profundidade a essência da fé. De um modo geral, quando as pessoas se referem a Deus, demonstram ter dele apenas ideias vagas. Julgam-no como uma divindade à qual temem ou deve render preito de gratidão, além de grande número delas continuar pensando não ser permitido tocar em assuntos que dizem respeito à essência divina. Na realidade, porém, nunca houve alguém capaz de entender verdadeiramente que Deus é o princípio criador em cujas mãos está a vida de todos os seres. Não tendo clara essa noção, torna-se impossível compreender a importância da força vital do ser humano, bem como todas as demais questões relativas às doenças ou relacionadas ao processo existencial. Na verdade, até o momento, este ponto mais profundo foi mantido oculto, mas agora vai ser esclarecido por mim. Chegou a hora de a humanidade conhecer realmente a essência divina. Para isso, Deus mostrou-me que, temendo-o, o ser humano estava agindo errado. Deveria sim ter medo de si mesmo, do mal praticado, pois nada existe de mais terrível que a índole humana. Nunca se sabe quais malefícios podem advir de mentes conturbadas. O Pai Criador, ao contrário, é a bondade suprema. Jamais vai agir fora da lei. Ninguém precisa, portanto, ficar apavorado por causa dele. A partir do conhecimento da verdadeira essência divina, pode-se concluir então que a origem do mal está dentro do ser humano. Cada um deve, por isso, temer apenas a si mesmo. Ainda que faça uma análise profunda do Espírito Divino, nunca sofrerá punição alguma. Quem se castiga, na verdade, é o próprio homem, quando ao cometer erros, desobedece à vontade de Deus. Monoteísmo e politeísmo. Considerando simplesmente o conceito de Espírito Divino, precisa também ser levado em conta a classificação em superior, médio e inferior, cada uma delas com funções específicas e 1000 diversidades. O shintoísmo, por exemplo, diz que existem 8 milhões de espíritos divinos. Até agora, contudo, só havia a ideia de Deus fundamentada ou no monoteísmo cristão, judaico e islâmico,
estes três bem radicais, ou no politeísmo shintoísta e budista. A realidade, porém, consiste num Deus único dividido em milhares de outros. É, pois, tanto monoteísta quanto politeísta. Ninguém, contudo, conseguiu ir além dessas explicações. A conclusão a qual cheguei, após longos anos de pesquisa, mostra que aquele Deus reverenciado até hoje como Supremo era apenas um espírito divino secundário. O verdadeiro e Altíssimo está sentado muito além das nuvens. A ele, a humanidade reza apenas de longe e o louva com diversos nomes, tais como Jeová, Logos, Deus, Senhor do céu infinito, aquele que aparecerá na segunda vinda de Cristo, o Messias, além de outras denominações. Nada, porém, está fora do plano de Deus Supremo, cujo objetivo é criar na Terra o mundo da verdade, do bem e da beleza. Para que esse ideal se concretizasse, contudo, foi preciso antes serem estabelecidas todas as condições necessárias, a fim de tornar plenamente clara a essência divina. Daí a razão de o Pai Eterno ter esperado durante tanto tempo pelo instante propício à manifestação do seu verdadeiro Espírito Divino. A partir de agora, cabe à humanidade procurar saber quem é Deus e conscientizar-se de sua existência. Para tanto, precisa urgentemente realizar a revolução espiritual de si própria. Palavras da ministra Silvia. Boa noite. Então, esse ensinamento o mestre estava falando, de nível, do Kenshin Jitsu, aqui, a única pessoa que chegou num nível uno com Deus foi Meixo Sama. Nem Jesus, nem Sakyamuni não chegaram próximo, Por quê? Porque a época que eles viveram aqui na Terra era a era da noite, não era permitido, A luz ainda não tinha sido liberada por Deus. Então, de acordo com o plano de Deus, tudo no momento certo. Então, quando o Meixo Sama vem à Terra, aí sim, inicia a era do dia, A luz começa a ser liberada. Então, o Meixo Sama chegou ao nível mais alto, chegou uno com Deus. Por isso que ele sabia tudo o que acontecia no passado, no presente e no futuro, mas a gente tem que entender aqui o lado humano de Meixo Sama. Ele mesmo fala no Salmo, sou homem, não sou homem, sou Deus e não sou Deus. Então, ele teve um caminhar, como eu falei ontem, subindo nessa pirâmide. Então, muita parte do ensinamento, a gente vê ele falando, é esse caminhar, é esse lado homem dele, buscando a se aproximar de Deus, O momento que ele atinge esse nível, que ele fala que foi aos 45 anos de idade, inclusive tem um salmo que ele fala, a partir dos 45 anos de idade, tudo que eu falei é a verdade. Não que ele falou mentira, ele quer dizer a verdade absoluta. Quando a gente fala verdade absoluta, é a verdade de Deus. Como falou aqui, Deus está na ponta, lá em cima da pirâmide. Para Deus tudo ele vê, tudo ele sabe. Então é verdade absoluta. Então a partir dos 45 anos ele começa a ter poder de saber a verdade, porque ele chegou uno com Deus, devido à missão que ele veio aqui na Terra. Às vezes a gente lê o ensinamento, fica um pouco sem entender, como então que ele fazia as coisas, se ele já sabia o que ia acontecer. Temos que entender isso. Como eu já falei, os ensinamentos são... o reverendo Nakahashi, quando traduziu, ele procurou fazer em cada livro tudo falando sobre aquele assunto. Então vocês vão ver coisas, às vezes até meio repetida, Ele quis fazer dessa maneira. Então, sempre entendendo esse lado humano de Meixo Sama, esse caminhar na pirâmide. Como eu falo, ele nasceu uma pessoa normal, um ser humano normal, e foi, a partir do momento que ele aceitou a missão dele, ele foi nesse caminhar. E deixou tudo pronto já, só para a gente seguir. Por isso que eu falo, é fácil. Para ele deve ter sido mais doloroso, porque ele sofreu todas as doenças que ele podia sofrer.
né? Inclusive para saber, eu acho, né? Para passar o que tinha que passar e saber como era, né? Sofreu nele mesmo, né? A gente não precisou passar, ter todas as doenças, né? Então já, olha, já é uma beleza, né? Então, só motivo de agradecer. Encontrar um caminho já aberto, né? Onde você só tem que seguir. Como eu falei, não é difícil, gente. Requer, sim, esforço, mas não difícil. A partir do momento que está falando como deve saber fazer, não é difícil, né? Uma coisa difícil é quando você não tem nem ideia por onde começar, o que fazer, mas ali está falando. O ensinamento fala tudo. Então, a gente procura entender, né? Agora, na era do dia, é mais fácil atingir o nível, não chegar uno com Deus, né? Porque Meshama fala que a gente que não existe homem perfeito, mas a gente tem que tentar se aproximar da perfeição. Porque quando você tenta falar, eu vou chegar lá no alto da montanha, você pode chegar um pouquinho abaixo, mas é porque você mirou o alto. Então a gente tem que querer melhorar a cada dia. Quando a gente recebe Jorei, a Meshama fala que a luz vem de fora para dentro, né? A pessoa faz Jorei, a luz sai pela palma da mão, né? E entra na pessoa que está recebendo Jorei. E começa a limpar o corpo físico, né? Para eliminar a impureza pelo sangue, e limpa também o corpo espiritual. Mas quando chega naquela parte onde eu falei ontem da centelha divina da alma, que ela é pura, por isso fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Muita gente fala assim, como um homem, essa pessoa que faz tanta barbaridade, como pode ser imagem e semelhança de Deus? A centelha divina ele tem um pedaço dentro dele, sagrado, puro, mas devido a muitas coisas ruins que praticou, maculou, criou uma nuvem densa que encobre a alma. E além de encobrir, ela vai encolhendo. E aí ele deixa de ter consciência, porque a alma é a nossa consciência. Por isso, pessoas que praticam o mal, porque a gente sabe, às vezes a gente faz uma coisa errada, chega à noite lá no travesseiro, a gente fala, por que eu fiz aquilo? Começa a lembrar, né? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Ai, meu Deus, me perdoe. Mas a pessoa, quando está com a alma encolhida, com essa nuvem densa na frente, é total escuridão, ela não tem mais consciência. Ela dorme e acorda achando que aquilo é normal para ela. Ela não tem noção de certo e errado. Porque, como eu falei, viver na escuridão, você não distingue o que tem à sua frente. Não sabe que lado vai, porque está tudo escuro. Agora, quando a gente faz a leitura do ensinamento, aí é luz de dentro para fora, vai direto na nossa alma. É para purificar a alma? Não, ela já é pura, é centelha divina. Mas vai limpando aquelas nuvens densas que estão ao redor da alma. E aí a pessoa começa a enxergar, não é as coisas que estão fora, ela começa a enxergar dentro dela. É como acender uma luz lá naquele quartinho escuro que ela não quer nem mexer, começa a acender. Por isso, o reverendo falava uma coisa, tem gente que recebe Jorei há 30 anos e não mudou nada. Purificou, purificou, eliminou a impureza, eliminou mácula, eliminou, mas não chegou lá naquela nuvem que está encobrindo a alma, porque não lia ensinamento, porque não praticava o que estava no ensinamento. Você pode receber Jorei 30 anos e não tocar no ensinamento, e você não vai evoluir, você não vai começar a subir essa montanha. Porque para tocar no coração, para a gente começar a enxergar dentro da gente, parar de olhar o outro, precisa iluminar. E isso quem faz é a alma. A partir do momento que isso começa a ocorrer,
Aí você começa a olhar para você e falar, nossa, eu estou muito mal. Por que eu não melhoro isso? Sempre tentando isso não melhora. Não é questão aí de esforço, é questão de purificar. O reverendo falava também, Mestama fala no Salmo, lapidar a alma. Aí já é um outro processo. É interessante, né? É que nem você fazer uma limpeza em algo que está sujo, você lava normal, sai. É como se fosse o jorê. Limpou. Mas quando tem algo muito, mas muito sujo, o que a gente tem que fazer? Né? Esfregar. Muito. Então, o Meixo Sama compara a um esmeril. Então, por isso que quem nos faz mal, ele fala que é como se fosse um esmeril. E aí, quando você enxerga dentro de você, você começa a entender que aquela pessoa que lhe fez mal, na verdade, lhe fez bem. Porque ela é um esmeril, ela está lapidando sua alma. A alma brilha, assim como um diamante. Mas precisa ser lapidado, porque o diamante ele vem como uma pedra bruta, não é? Para chegar naquele brilho, tem que ser lapidado. Igual a gente. Então, para lapidar é um processo mais, né, doloroso. Não depende tanto assim de um esforço, eu vou dedicar a praticar o bem, eu vou ministrar jorei, eu vou receber jorei, eu vou dedicar na limpeza da igreja. É mais difícil. Aí entra essa parte, para evoluir, essa parte onde você vai limpar dentro de você. Enxergar todas as imperfeições que nós temos. Por que nós temos? Porque já 3.000 anos vivendo, nascendo, renascendo. Aí fala assim, mas eu não fiz tanta coisa errada. Bom, nessa não deve ter feito, mas vai saber, né? Uma coisa é certa, se está sofrendo é porque fez. E outra coisa é certa, se veio aqui na Terra é porque tem coisa para limpar, tem dívida para pagar. A não ser que seja um anjo que veio dar anunciar alguma coisa, mas também não fica muito tempo. A gente sabe que eles não conseguem ficar nessa energia densa, ele vem, fala e volta. Então não somos anjos, né? Somos seres humanos que podemos chegar a ser divino ou animal, dependendo da nossa vontade, né? É livre-arbítrio. Então, se estamos aqui na Terra, fizemos. Se estão fazendo mal para a gente, estamos colhendo. Estamos colhendo. Tem como. Pode culpar quem quiser. A pessoa, o governo, o que quiser. Pode culpar o ministro, que eu não gosto desse ministro. Ah, aquela pessoa lá não aguenta ir lá, dar de cara com ela. Pode culpar quem quiser. Se a pessoa veio para perto de você, que você precisa. Na verdade, Deus está permitindo que o mal utilize essa pessoa para lhe lapidar. Não é Deus que está judiando de você. Ele só deixa o mal usar a pessoa para judiar de você, para lhe lapidar. Então é com a permissão de Deus, viu? Vocês acham que o demônio pode mais que Deus? Não pode. Mas se a gente não melhora, tem que vir mais coisas para ajudar a gente a melhorar. Quando você entra no caminho da fé, ou você pode ser usado por Deus, ou pelo negativo. Se for usado por Deus, vai ser aquela pessoa que está olhando para dentro de si e tentando praticar coisas boas. Se você for ser usado pelo negativo, você vai purificar quem está dentro da igreja. Mas é você que escolhe. É você que escolhe. Com certeza. Se você falar, vou ser usada só por Deus, aí o que vai acontecer? Você vai... Isso acontece muito, né?
A gente vai mexer num lugar, aí vê bagunçado, nossa, que bagunça que fizeram. Foi dado a chance de você dedicar e limpar, mas você prefere reclamar e achar um culpado de quem sujou. A melhor coisa seria, não fui eu que sujei, também não vou limpar, vai embora. Porque pelo menos não está reclamando. Ou então, ai que bom, tem coisa para me dedicar, vou dedicar. Não é? Porque senão fica um mar de lamentação. Tem uma passagem que veio uma pessoa, um ministro veio reclamar de alguém que estava brigando, aí ele falou, eu vou ter que abrir uma delegacia aqui dentro da igreja, porque na época de missão acontecia também. Entendeu? Por quê? Porque são pessoas que querem ser utilizadas pelo negativo, em vez de ser usada por Deus. Não é diferente, né? Você chega feliz na igreja, oba! Ai, a pia que eu deixei limpa ontem, tá suja hoje, que bom, vou limpar de novo, eu tenho a chance de dedicar. Olha, tanta gente não tem permissão, não pode nem vir na igreja. Olha como muda o astral, né? Eu estou falando que também eu faço parte desse grupo, não é que eu não faço. Às vezes eu dou uma reclamadinha, mas logo depois a gente fala, opa, não é por aí. Então, muda, né? A escolha, escolher. Com certeza, se todo mundo pensar assim, vai ser um paraíso aqui na igreja. Entendeu? É assim que se forma o reino de Deus. Primeiro dentro do coração. Meu coração está limpo, não estou pensando mal de ninguém, não estou reclamando, não estou falando mal de ninguém. Estou ajudando o próximo. Começou o reino de Deus. E isso contagia. Porque daqui a pouco é só você reclamando, e o resto tudo feliz. E você fala, nossa, só eu, a chata, reclamando aqui. Entendeu? Então, por isso olhar para dentro de si. Por isso o reverendo falava que tinha gente que recebia jorei há 30 anos, todo dia ia na igreja, recebia jorei, ministrava jorei, mas não mudava nada. Porque não abria o ensinamento. Se você olhar no ensinamento, o Meixo ensina tudo. Inclusive, não só esses ensinamentos, tem as reminiscências, que eram o dia a dia de Meixo Sama, contado pelos ministros e pelos dedicantes. Tudo o que acontecia. Para você ter uma ideia como é que... você tem que imaginar assim, não era Meixo Sama, era Deus. A pessoa não cumpriu o compromisso com Deus. Porque fala Meixo Sama, um velhinho, né? Era assim, por isso que levava bronca, porque as pessoas não vivem Meixo Sama no nível de divindade, se acostumam com ele do lado, achava que era uma pessoa normal, comum. E ele também não queria transparecer nada disso. Então, é interessante, as pessoas... Por isso que ele falava que japonês mente muito, né? Então, a gente não tem que aprender aqui na igreja coisas tipo sujou, lavou, educação, bom dia, boa tarde, tchau. Aqui não é lugar para ensinar isso. Você já tem que trazer. É que nem a professora reclama que o aluno chega na escola e tem que dar educação, não a educação que deveria, mas a que tem que vir de berço. Então, quando a gente lê ensinamento, a gente começa a olhar, nossa, eu faço isso aqui. Porque ali Meixo Sama fala a maneira correta de agir. E tu fala, eu não estou agindo desse jeito. Mas aí tem gente que quer mudar o ensinamento e falar assim, mas peraí, aqui também Meixo Sama, aí também já é demais. Aí já é demais, entendeu? Tem gente que fala assim, porque não quer mudar. Porque não quer mudar. Só não tem o ensinamento que fala, quando rasgar o saco da paciência, costura de novo, quantas vezes precisar. Tem gente que fala assim, não, fez uma vez, a segunda não dá. Já quer brigar, já quer responder à altura. E aí, mudou alguma coisa? Não mudou. Por quê? Porque não está aceitando o que está ali. Eu falei ontem, tem que aceitar, é verdade absoluta que está no ensinamento. Compreender é com o tempo.
Conforme vai subindo a pirâmide, aí vai tendo compreensão. Mas se não aceitar, não vai compreender nunca. Nunca. Então, a importância de ler ensinamento. Eu sei que nós estamos vivendo num momento que é da internet, das redes sociais. Eu lembro quando eu iniciei na igreja, todo mundo vinha na igreja e ficava sentadinho com ensinamento, lendo. Tem gente que pode até falar, mas eu leio no celular. Mentira, lê nada. Pode até pensar em... Estou falando porque às vezes acontece comigo. Você fala, vou ler o ensinamento no celular. Aí antes você fala, vou dar uma olhada nas mensagens. Não sai mais de lá. Não sai. É uma distração. Ela é para o bem? É, mas é também para o mal. E aí a gente não lê. Então, hoje em dia, é difícil ver alguém pegar um ensinamento e falar, eu vou ler. Aí fala assim, não, mas em casa eu leio. Que bom. Pelo menos meia hora por dia de leitura de ensinamento seria ótimo. Né? Criar o hábito, acorda de manhã, faz as orações, já pega o ensinamento e lê. Se não aguenta a noite, que está cansado, de manhã já lê, já fala, olha, isso aqui eu vou tentar fazer hoje. Então eu sei que tudo que está acontecendo, as conturbações que estão aqui na Terra, espiritualmente, na atmosfera, isso influencia muita gente. Mas recebendo bastante jorei, melhora, né? Faz com que você fique um pouco mais centrado. E leitura de ensinamento, então, nem se fala. Nem se fala. Eu nem vou perguntar. Mas se eu perguntar aqui, quem já leu todos os ensinamentos que tem aqui e pedir para levantar a mão, eu garanto que não tem mais que duas. Quem já leu todos? Ana? Já leu todos os ensinamentos? Não sei, eu li vários. Se todos, não sei. Não é? É uma constatação. Não vou dar bronca em ninguém, imagina. Mas é por isso que a gente não vai para cima. É por isso. Esse esforço é da gente. Esse esforço é da gente. Ler ensinamento todo dia, meia hora. Esse esforço é da gente. Meixo Sama, quando alguém fazia alguma besteira, que ele via que estava com a cabeça ruim, ele perguntava, está lendo ensinamento? Não, Meixo Sama, estou lendo. Ele sabia que já estava, alguma coisa ruim já estava próxima, atrapalhando aquela pessoa. Porque a alma estava já, né, com nuvem ao redor. Aí a pessoa não consegue, fica mal. Bom, gente, muito obrigada, viu? Boa noite. Culto do Natalício de Meixo Sama. Dia 23 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Ao vivo de Santos. E a transmissão você poderá assistir pelo YouTube ou Facebook do canal do Templo Okami. Templo Okami.